Levítico, capítulo 5, irmãos. Diz assim a palavra de Deus, Levítico 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Amém. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor, estamos aqui hoje para continuarmos, Senhor, lendo as Sagradas Escrituras e pedimos, Senhor Deus, fale conosco. Abençoe essas leituras. Abençoe as nossas meditações na medida que formos lendo, que o Espírito Santo realmente nos instrua, Senhor, nos conduza e nos edifique na sua palavra, na sua verdade. Em nome de Jesus nós pedimos assim, com perdão de qualquer pecado. Senhor, abençoa muito esse nosso compromisso de leituras bíblicas e meditações em Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós vamos ler, com a graça de Deus, ler e meditar mais 4 capítulos das Sagradas Escrituras agora no livro de Levítico. Nós estamos lendo do capítulo 5 ao capítulo 8. Vocês lembram semana passada que nós estudamos aqui, nós lemos os primeiros capítulos e aí nós vimos que existem várias ofertas que Deus fala naqueles primeiros capítulos, né? E as últimas ofertas que nós vimos eram ofertas do pecado de ignorância. Pecado de ignorância. E podemos dizer que agora, aqui o livro, ele vai, assim, mostrar esses pecados, né? Alguns tipos desses pecados, irmãos, de ignorância. Então, nós observamos aqui, olha, por exemplo, que a pessoa tocar uma coisa imunda, seja corpo morto, fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, está aqui no versículo 2, né? No finalzinho do versículo 3 diz assim, e lhe for oculto e souber depois, será culpado. E souber depois, quer dizer que estava oculto, ela não tinha compreensão de que aquilo era um pecado. Então, um pecado por ignorância. Ela cometeu sem ter plena consciência daquilo. Aí depois vem a questão do juramento. A pessoa jurou, se precipitou, fez um juramento, não prestou bem atenção no que estava jurando, nas consequências do seu juramento. E aí diz aqui de novo, né? Finalzinho do versículo 4. E lhe for oculto e souber depois, culpado será numa destas coisas. Então, nós observamos aqui, podemos dizer que aqui vai especificar um pouco mais a questão desses pecados por ignorância, irmãos. Então, nós podemos dizer, nós temos aqui, já no início aqui, nós temos 3 pecados aqui, desses textos que eu li com vocês. Primeiro, um pecado de alguém que viu alguma coisa, alguma pessoa pecar. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, ou seja, ela ouviu. Seja porque viu ou porque soube, né? E se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então é uma questão aqui judicial, ela viu, ela ouviu, ela é uma testemunha, mas ela não denuncia, ela não diz a verdade diante das autoridades, vamos dizer assim.
Esse é um pecado aqui especificado. Outro pecado é tocar em animal imundo, aqui cerimonialmente, né? Então, tinha muitos animais que não podia tocar, e assim por diante. Coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo. Então, animais mortos não podia tocar. Nós vamos até depois ler sobre essas leis, mas aqui já diz, ou quando tocar, um terceiro pecado aqui, quando tocar imundícia de homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto. Então, tocar em algo imundo, seja animal morto ou imundícia de homem. E tem ainda o outro pecado agora, que é o juramento temerário, o juramento precipitado. Então, são esses 3 pecados aqui. Observe, então, que nós podemos dizer, mesmo o primeiro pecado se inclui nesse pecado de ignorância. De alguma forma se inclui nesse pecado de ignorância. Está bem claro aqui para nós os 2 pecados que são realmente pecado de ignorância. Mas podemos dizer que, em algum sentido, mesmo o primeiro pecado se inclui. E o que é que tem que ser feito? Mesmo que seja um pecado de ignorância, no momento que a pessoa ela tem conhecimento, ela tem que confessar. Olha o versículo 5, né? Será, pois, que o culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Confissão, reconhecimento do pecado. Só que na semana passada nós vimos várias ofertas. Nós vimos ofertas exatamente pelo pecado de ignorância, vimos ofertas pacíficas, vimos os holocaustos, vimos várias ofertas aqui, e tem uma coisa que vai aparecer sempre, né? Que a pessoa põe a sua mão sobre o animal, se identificando com aquele animal. Então, são vários sacrifícios cruentos, ou seja, sacrifícios de sangue. E mesmo sacrifícios de alimento tem ligação com esses sacrifícios cruentos. Nós vemos também o caso de sacrifício, de oferta também de alimentos. Faz parte também daqueles primeiros 4 capítulos. O que significa isso, irmãos? Que além da confissão, precisa ter a expiação do pecado. Precisa ter o quê? Um animal tem que morrer no lugar daquele pecador. Então, nós observamos aqui imediatamente. Vamos ler agora a partir do versículo 6, né? Que diz assim: E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto, conforme é o costume. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como oferta de alimentos. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, conforme nós vimos lá nos casos passados, nas ofertas passadas, que aqui a pessoa tem que trazer um animal para ser morto. E um animal, aqui olha só, uma coisa que vai aparecer também constantemente. É um animal, e esse animal então, meus irmãos, vai ser entregue ali, vai morrer no lugar do pecador. Mas tem um detalhe: se ele não tiver recurso
ele vai trazer o quê? Ele vai trazer 2 rolinhas. E se ele tiver ainda menos recurso, ele vai trazer exatamente, como diz aqui, a oferta de alimentos, de farinha, flor de farinha. Então, irmãos, qualquer pessoa, mesmo as de menos recursos, o que significa aqui? Ela não pode trazer essa, como diz aqui o versículo 6, ela não pode trazer essa cordeira ou essa caprinha pelo pecado, mas ela tem que trazer ou a rolinha, 2 rolinhas, ou a oferta de alimentos. Mas ela tem que trazer. Observe então que confessar e trazer este animal, ou mesmo a oferta de alimento, que está associada ao sacrifício de sangue, tá? Um animal tem que morrer. Tem que ter uma substituição por aquele pecado. É muito interessante nós observarmos isso. E mesmo, então, pecados de ignorância, né? Vamos passar adiante. Vamos ler agora o versículo 14, irmãos, que vai dizer assim, né? Falou o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa cometeu uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para expiação da culpa, assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a 5ª parte e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do erro que cometeu sem saber, e ser-lhe-á perdoado. E a expiação da culpa certamente se fez culpado diante do Senhor. O que nós observamos aqui, meus irmãos? Isso aqui é um outro tipo de pecado. Então, é o pecado tem até o títulozinho aqui na minha Bíblia, sacrifício pelo sacrilégio. Esse é aquele pecado quando a pessoa ela não fez o correto, vamos dizer assim, ela não ofertou corretamente. Ela ficou com alguma coisa que era do sacrifício, mesmo sem saber. Alguma coisa ela não fez direito. Então, como diz aqui, quando uma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito. Vocês observem aqui que sempre é um tipo de pecado que ela fez de forma assim, sem consciência, e ela então errou, pecou, mas ela é notificada, ela tem consciência agora do seu pecado, ela confessa e ela traz ou esse animal, é sempre aqui uma característica, né, sem defeito, ou quando não tem recurso, o alimento, meus irmãos. Mas tem um outro detalhe aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Diz aqui que, no versículo 6, por exemplo, voltando, e a sua expiação trará o Senhor pelo seu pecado. Expiação pelo pecado que cometeu uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote fará a expiação do seu pecado. Lá no versículo 10 diz, e do outro fará holocausto, conforme ao costume. São 2 rolinhas. Uma primeira rolinha vai ficar, versículo 9, o sangue da expiação do pecado, e a outra pelo holocausto. Então, uma é por expiação do pecado, a outra holocausto. Podemos entender assim, uma vai ser mais diretamente em relação ao pecado, e a outra vai ser uma espécie de gratidão a Deus, pela misericórdia já recebida. E agora, quando nós vamos para o sacrilégio, meus irmãos, tem uma outra especificação aqui, observe. Diz assim, no versículo 15, vou ler de novo aqui. Quando alguma pessoa cometeu uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Você observa? Então, essa expiação aqui da culpa, meus irmãos,
já vai ser mais em termos assim de restituição, né? Então, ele vai ter que restituir aquilo que ele não tinha dado anteriormente. Você observa aqui, diz o versículo 16, assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas e ainda lhe acrescentará a quinta parte, né? Então, temos aqui, então o pecado será perdoado. O que é que nós temos então no capítulo 6, meus irmãos? Pecado por ignorância, aqueles pecados lá especificados. Confessava o pecado, trazia o animal, ou a cabritinho, ou o animal, ou o pombinho, a rolinha, que era, né, mais barato, vamos dizer assim, ou oferta de alimento, fazia o sacrifício, e aí então o pecado era perdoado. Vamos olhar agora o capítulo 6, diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar o seu próximo que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou o roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto, e o holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá as suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós temos aqui então, meus irmãos, um outro pecado, que é o pecado, podemos dizer assim, do roubo. No versículo 2, nós temos, quando alguém pecar, transgredir contra o Senhor, negar o seu próximo que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente o seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento. Até isso, viu? Então, vamos pensar aqui rapidinho. Negou o seu próximo que lhe deu em guarda. Então, alguém vai lá, dá, mas a pessoa nega que deu em guarda. Que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente o seu próximo. Ou seja, tudo aqui desonestidade. Inclui nisso o que achou perdido e negar com falso juramento. Então, a pessoa achou uma coisa lá perdida, mas se sabe de quem é. Tá? Então, ficou depois descoberto, mas nega que achou perdido. Né? Veja até isso. Então, fizer alguma outra coisa de todas essas que o homem costuma pecar. Então, pecado, tem que confessar, tem que fazer a expiação novamente. E veja sempre, né? Um animalzinho sem defeito, versículo 6. Um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa trará ao sacerdote. Esses últimos versículos aqui, meus irmãos, são mais para os sacerdotes, para que eles tenham conhecimento de como eles deveriam fazer. Já li aqui com vocês a lei do holocausto. Esse holocausto era contínuo. Veja só o que diz aqui, né? O versículo 12. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Versículo 12. Mas o sacerdote acenderá nele cada manhã.
Esse holocausto, portanto, era contínuo, toda manhã aquele fogo ali ficava queimando. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu não estou nem comentando nada ainda, porque eu quero que vocês percebam como é muito animal morrendo, muito sacrifício, muito holocausto, muita coisa aqui acontecendo na lei cerimonial do Antigo Testamento. Vamos ver o versículo 14 agora. A esta lei, aliás, e esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e dela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos, então acenderá sobre o altar, cheiro suave é, isso por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos, ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação comerão. Levedado não se cozerá. Olha só, sempre que não pode usar o levedado. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como expiação do pecado e como expiação da culpa. Olha, expiação do pecado e como expiação da culpa. Né? Já disse para os irmãos essas duas designações aqui. Expiação do pecado e expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, das ofertas queimadas do Senhor, tudo que os tocar será santo. E falou, fazer um comentário aqui. Vocês observem que os sacerdotes, eles viviam dos sacrifícios, viviam das ofertas, viviam daquelas oferendas, né? Tanto de animal como das ofertas de alimentos. Era a porção que o Senhor tinha deixado para eles, para que eles pudessem não fazer outro tipo de trabalho, irmãos. A dedicação deles era exclusiva ao sacerdócio. Tá? Tem muitas implicações para nós agora, no sentido que tanto do ministério pastoral, né, como também na questão, irmãos, que a Bíblia mostra que existe um sacerdócio de todos os santos. Né? Mas daqui a pouco eu comento com vocês. Vamos ler agora o versículo 19, que diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite, cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. Lembra que eu já comentei aqui esse tipo de sacrifício? No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário. No fogo será queimada. Então, meus irmãos, queria chamar a atenção de vocês aqui que Deus, Ele é santo, e as ofertas que são oferecidas a Ele são santíssimas. E existe aqui um elemento cerimonial, irmãos, que é muito significativo. Olha, só chamar a atenção de vocês aqui para uma questão cerimonial. Vamos voltar, a gente já leu até o capítulo 6, leu o capítulo 6, mas depois a gente vai voltar para o capítulo 7. Mas eu quero chamar a atenção de vocês ainda, no capítulo 5, no versículo 2, nós temos aqui uma questão cerimonial.
quando alguma pessoa tocar uma coisa imunda, seja corpo morto, fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto, réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Agora, compare isso aqui com o primeiro versículo, que diz assim: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, que for testemunha, seja porque viu ou porque soube. E se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Veja, aqui, o versículo 2 fala de um pecado cerimonial. O versículo 1 fala de um pecado verdadeiramente, uma questão moral. Tá? Então, no Antigo Testamento, tinha muitas cerimônias, irmãos, que já não tem mais valor para nós hoje, mas tinha valor para eles por causa do significado dos símbolos e do culto. Deus é santo, Deus é tão santo, que, por exemplo, a imundície, um animal morto, uma fera, corpo morto de fera imunda, cerimonialmente contaminaria aquelas pessoas. Por quê? Porque a morte tem a ver com o quê? Com o pecado. Lembra que o Novo Testamento diz: o salário do pecado é a morte, né? Então, cerimonialmente, eles ficariam imundos. Hoje, claro, se alguém tocar num animal morto, não está em pecado no sentido moral, né? Mas era pecado naquela época por causa da questão cerimonial. Então, mas qual é o significado aqui que eu quero chamar a atenção de meus irmãos? É que isso era pecado por causa do significado que Deus é tão santo, e quando a pessoa tocasse, e estava lá o tabernáculo no meio do arraial, né, no meio do povo de Deus, quando a pessoa tocasse num animal imundo, ela estaria contaminando o lugar onde a santidade de Deus está presente. Esse é o pensamento, né? E quando nós olhamos aqui, agora eu disse isso para voltar aqui para o capítulo 6, o finalzinho, que eu vou ler, irmãos, o versículo 26 de novo, que diz assim, capítulo 6 agora: o sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Não pode comer em outro lugar esta oferta, tem que comer no lugar santo. Receba a cerimônia. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Como aquela oferta foi oferecida para Deus, tudo que tocar nela será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, acidentalmente, né, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Olha só. Perceba a seriedade disso. Se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre o sacerdote a comerá, coisa santíssima é. Todo homem entre o sacerdote a comerá, coisa santíssima é. Então você percebe que a cerimônia estava tanto tocando na questão do animal morto imundo, que contaminaria o povo, né? O povo tocasse neles, mas também no que era santo, no sacrifício santo, que era feito no tabernáculo. Então, cerimonialmente, uma coisa ou era imunda ou era santa. Quando é que é santa? Quando ela era oferecida ao Senhor. Quando era imunda? Quando era algo morto, imundo, que não podia, evidentemente, ser oferecido ao Senhor. Então, é esse sentido. O que significa isso? Que Deus é tão santo, essa é a lição, realmente, que ele não pode contemplar o mal e conviver com o pecado. Por isso que tinha todas essas cerimônias de purificação cerimonial para que Deus pudesse estar entre o povo. Então, a pessoa tocasse numa coisa imunda, ela ficaria cerimonialmente imunda diante desse santo Deus. E ela tinha, então, que fazer todo aquele processo de purificação. Tá? Vamos olhar agora o capítulo 7. Diz assim: e esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degola o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Vocês lembram que eu falei? Expiação da culpa é quando tem que ter uma restituição, né? Então, tem que devolver alguma coisa que ficou retido, que foi mal retido, que foi mal feito. Então, nas coisas sagradas, como nós vimos lá, então tem que ter restituição. Então,
Versículo 3: e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a frissura, também ambos os rins e a gordura que neles há, que está junto aos lombos, o redenho, sobre o fígado, com os rins se tirará, e o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é: todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá coisa santíssima. Perceba mais uma vez aqui a cerimônia que mostra a seriedade. O sacerdote tem que comer no lugar santo, coisa santíssima é. Como expiação do pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote dará para si o couro do holocausto que oferecer. Isso aqui tudo que o sacerdote teria da parte daquelas ofertas. Como também toda oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçoula, será do sacerdote que oferecer. Também toda oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. Então aqui a parte que ia ficar para o sustento dos sacerdotes. Versículo 11, meus irmãos. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se oferecer por oferta de ação de graças, com sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha, com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado com o sacrifício de ação de graça de sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Até porque, só explicar isso aqui para você, não podia se deixar para amanhã por causa da questão mesmo de higiene, né? Então, o alimento vai ficando ali, vai acontecer o quê? Vai acabar estragando, passando o tempo e tal. Então, tinha que se comer no mesmo dia. Só falar uma coisa que eu acabei passando aqui, não falei, é que a partir do capítulo 6, o versículo 8 em diante, nós estamos lendo Deus orientando como deveria ser feito todas aquelas ofertas, né? Holocausto, oferta de alimentos, quando o sacerdote, a consagração do sacerdote, a lei da expiação do pecado, a lei da expiação da culpa, a lei do sacrifício de paz, coisas que a gente já viu até semana passada nos capítulos anteriores, certo? Vamos lá, capítulo 7, voltando aí, o versículo 16, né? E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que ofereceu o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será, e a pessoa que dele comer levará a sua iniquidade. Uma expressão que pode significar algo muito sério, de levar o pecado sobre si. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo se queimará, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundície, aquela pessoa será extirpada do seu povo. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Vocês percebem aqui? Eu chamo a atenção mais uma vez para a questão cerimonial. A pessoa, versículo 9, tocou coisa imunda, e a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. A pessoa, versículo 20, que comer a carne do sacrifício pacífico é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo.
E a pessoa que tocar, versículo 21, uma coisa imunda, como imundícia do homem ou do gado imundo, e qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Você percebe que misturou o imundo com o sacrifício do Senhor. Então isso é gravíssimo cerimonialmente, e aquela pessoa será extirpada do seu povo. Eu estou chamando a atenção de vocês para vocês perceberem como era sério o culto, porque Deus é santo, né? Vamos continuar, versículo 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabras comereis. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Por quê? Não podia comer gordura, não podia comer o sangue. Por quê? Porque era usado no sacrifício. E seria extirpado do seu povo quem fizesse essas coisas. Veja a seriedade com que tratava o culto e o sacrifício ao Senhor, por causa da santidade do Senhor. Versículo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem ofereceu ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Aqui mais uma vez o que ficava para o sustento do sacerdote e de seus filhos. Também a espádua direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Veja que ele queimava a gordura e ficava com o peito, né? Observe isso. Versículo 33. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção, porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão, a porção dos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei dos holocaustos, da oferta de alimentos e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Irmãos, esses últimos versículos, eles são um resumo, como que dizendo assim, olha, tudo isso Deus ordenou. Aqui nós vamos concluir uma seção do livro, que vai lá dos primeiros versículos até esse último versículo 38. O que nós vimos aqui? Várias ofertas, vários sacrifícios. E aqui ele faz um resumo de tudo que foi falado. Observe o versículo 36. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos, da expiação do pecado, da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico. Tudo isso aqui era um tipo de oferta. E cada oferta dessa foi designada por Deus. Aqui está fazendo uma conclusão, um fechamento. Né? É como uma espécie assim, até um autor coloca assim, é como aquilo que tem lá no livro. Você vai ler um livro e tem uma partezinha lá que diz assim, esse livro vai tratar deste assunto. Né? Então, aqui nós temos, irmãos, como que um resumo do culto e dos sacrifícios que Deus deu para Israel, para serem feitos no tabernáculo,
que era conforme a vontade dele, não foi o homem que determinou. Mas o que diz o versículo 38? Que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, foi lá no Sinai que ele ordenou, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. O que nós notamos que é uma constante nestes sacrifícios? Os animais tinham que ser animais sem defeito. Os animais assumiam o lugar do ofertante. Essas ofertas, elas tinham seus objetivos. Existia aquela oferta especialmente pelo próprio pecado, expiação pelo pecado. Tinha a expiação pela culpa, que eu já expliquei para os irmãos, que era uma espécie de restituição. Tinha os holocaustos também, que nós podemos colocá-los também como uma espécie de gratidão ao Senhor. As ofertas de alimentos, de sacrifício pacífico, que significava também gratidão, e também ali, no caso do sacrifício pacífico, que a questão da paz de Deus com o povo. E havia, irmãos, a questão cerimonial seríssima, que mostrava que cerimonialmente uma pessoa podia ficar impura e ela precisava então se purificar cerimonialmente. E não só cerimonialmente, mas havia a questão mesmo do pecado, propriamente dito, da quebra da lei moral de Deus, vários pecados que nós vimos aqui, e que esses pecados, meus irmãos, eles eram sempre expiados por derramamento de sangue, né? E uma coisa que eu falei, porém, semana passada, esses tipos de pecado, a gente pode colocar que tinha esses sacrifícios, mais na categoria dos pecados de ignorância. Mas outros tipos de pecado, na lei levítica, era a morte, não tinha expiação. Tá? Mas isso a gente vai ver mais aí na frente. Bom, tendo dito isso, meus irmãos, nós vamos entrar no capítulo 8. Hoje eu vou só ler o capítulo 8 com vocês, mas a gente vai entrar numa outra seção do livro, que vai até ali pelo capítulo 10. E nesse trechozinho vai falar, nesses capítulos, vai falar da consagração agora do sacerdote, de Arão e de seus filhos. Bom, então, veja como o livro está organizado. Nós temos, acabou o Êxodo com a preparação do tabernáculo e a inauguração do tabernáculo. Começa o Levítico, eu disse para vocês que o Levítico é uma continuação, né? Nós temos várias recomendações sobre o culto, como deveria ser o culto naquele tabernáculo. E agora no capítulo 8, até o capítulo 10 ali mais ou menos, nós vamos ter a consagração do sacerdote, porque não teria culto sem o sacerdote. E isso também, irmãos, era muito sério. Nós vamos observar aqui que tudo que ocorreu aqui mostra mais uma vez, tem mais uma vez ali a marca da santidade de Deus, porque o sacerdote ele iria apresentar o sacrifício diante do Deus Santíssimo, as ofertas do povo diante desse Deus Santíssimo. Então ele tinha que ser consagrado ao Senhor, e é isso que vai acontecer agora de forma solene, seríssima, no capítulo 8. Eu vou fazer assim, meus irmãos, até para fazer o nosso tempo, né? E o nosso objetivo aqui é ler e explicar algumas coisas. Eu vou só ler este capítulo e destacar algumas coisas e a gente vai concluir hoje. Bom? E tinha muita coisa aqui. Se fosse fazer vontade, a gente podia ficar falando de muitos detalhes aqui. Mas vamos lá. Capítulo 8. Eu vou ler agora, fazer a leitura total dele e a gente faz algumas explicações e finaliza uma aplicação para a nossa alma hoje. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães ázimos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos,
e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto da obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Coroa da santidade, olha só. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, e o santificou, e dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhe as suas túnicas, e cingiu-os com cinto, e apertou-lhe as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue, e pôs dele com seu dedo sobre as pontas do altar, em redor, e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado, e os dois rins, e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne, o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura, porém a frissura e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou-o. E Moisés tomou do seu sangue, e pôs sobre as pontas da orelha direita de Arão, sobre o polegar direito da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Consagrou o corpo dele, tá, irmãos? Moisés também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. Consagrou também os filhos dele, o corpo deles. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na frissura, e o redenho do fígado em ambos os rins, e a sua gordura, a espádua direita, também um cesto de pães ázimos que estava diante do Senhor. Tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita, e tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão, mas o que sobejar da carne do pão queimareis com fogo. Também na porta da tenda da congregação não saireis, observe isso, não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias,
e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Vou destacar aqui rapidamente, meus irmãos, algumas coisas importantes. Vocês observem que Arão foi consagrado, os utensílios, o tabernáculo foi consagrado. Observe, irmãos, que a congregação toda foi reunida, era um momento solene entre Deus e o seu povo, e o sacerdote agora seria consagrado ao Senhor. Ele derrama os azeites sobre Arão, ele unge o tabernáculo, ele faz vários sacrifícios, inclusive expiação, como diz aqui, meus irmãos, animais são mortos para expiar o pecado de Arão e de seus filhos. Ele, já falei, né? Unge Arão, falei, né? Ele coloca o sangue na orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito, consagra Arão para aquele ofício santo. Quer dizer, Arão seria dedicado, todo o ser dele, todo o corpo dele dedicado àquele ofício santíssimo na presença de Deus. Irmãos, ele não sai de lá por 7 dias. 7 dias ele fica no lugar santo, para não se contaminar, para ser consagrado. E entendemos então que aqueles sacrifícios são retidos ali naquele período. E o oficiante que estava começando tudo aquilo era Moisés, porque Moisés era o representante enviado de Deus para oficiar o que estava acontecendo ali. Irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para a seriedade de tudo isso, para a santidade de tudo isso. Que Deus Santíssimo estava no meio do seu povo. E havia tanto pecado, tanta culpa, tanta imundícia, tanta contaminação, porque o povo era como nós, pecadores. E cerimonialmente, Deus então instituiu todos aqueles sacrifícios para eles serem purificados. E criou aquele culto muito cerimonial. E o aspecto cerimonial era também em relação ao sacerdote, que tinha que ser consagrado, tinha que ser santificado e não podia sair daquele lugar por 7 dias. O que isso nos mostra, meus irmãos? Para onde isso nos aponta? Às vezes a gente pega assim, o livro de Levítico e para nós sermos sinceros, né, quando a gente começa a ler, é tanto sacrifício, parece monótono, né? Sacrifício. Parece até monótono e parece até sem sentido, mas não é, meus amigos. Para aquelas pessoas tinha um grande significado. Elas estavam entendendo que aquilo significava que elas estariam ou puras ou imundas diante de Deus Santo. E por isso que para que elas pudessem estar diante de Deus Santo, tinha todo esse sacrifício. Mas isso era mais do que externo. Apesar do culto ser muito cerimonial, mas falava do coração. Porque nós já lemos aqui que o povo tinha que ofertar voluntariamente, né? E o povo tinha que confessar o seu pecado. E o povo tinha que se arrepender do seu pecado. Então, não era só cerimônia, era também o quê? Coração. Mas o mais importante era o seguinte, é que esse culto é passageiro. Que esse culto aponta para a pessoa do bendito Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei para vocês, e até sugeri que vocês lessem Hebreus, né? Porque Hebreus diz o quê? Hebreus diz que Jesus é o sacerdote. E João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo estava apontando para Jesus. Irmãos, o que a Bíblia ensina aqui? Aqui está o Evangelho. A Bíblia ensina aqui o seguinte, que Deus é tão santo, que nós não podemos nem nos aproximar dele, porque ele nos fulmina. Ele não pode contemplar o pecado que há em nós, mas graças a ele, graças ao seu amor, à sua misericórdia, à sua bondade, ele deu o cordeiro dele para ser imolado por nós. E ele é o sacerdote que oferece a si mesmo ao Pai e nos santifica, nos purifica. Essa é a mensagem do Levítico. Tá?
E a resposta a nós, a Deus, é gratidão. Nós, a partir de hoje, somos aqueles que confessamos os nossos pecados, quando nós pecamos, e somos gratos a Ele pelo que Ele fez. E nessa gratidão queremos nos purificar cada vez mais pelo Seu Espírito Santo. Essa é a mensagem de Levítico para nós hoje. Nos tornando sacerdotes hoje. Assim como o sacerdote, ele colocava... Vou ler de novo aqui. Aqui a gente encerra, tá? Hoje já estou falando até demais, mas quero ler de novo o versículo 23, que diz assim: tomou do seu sangue e pôs sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar de sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, e assim fez também com os filhos dele. Significa que nós, lavados pelo sangue de Jesus, o nosso corpo, o nosso ser passa a ser para Ele, para o seu louvor, para a sua glória. Nós pertencemos a Ele, nós temos que dedicar toda a nossa vida a Ele. É o sacerdócio de todos os santos, de todos os crentes. Então, que façamos isso. Queria que vocês guardassem essas reflexões. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Deixa aqui a Bíblia aberta que a gente vai orar baseado nesses textos, nossas orações. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós podemos ler esses capítulos maravilhosos que falam da santidade, que falam do sangue derramado, que falam da purificação e que falam, Senhor Deus, de uma vida consagrada ao Senhor, santos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nos abençoe para que nós possamos, Deus, tirar para nós hoje a lição de que Jesus morreu para a nossa salvação, santificação, justificação, e que nós devemos confessar sempre os nossos pecados, e que nós devemos, Senhor, agora responder em gratidão a Ele, consagrando a nossa vida para o Seu louvor, para a Sua glória e santidade. Faz isso, Senhor, nos faz viver cada vez mais em santidade ao Senhor. Nós oramos assim, Jesus, e nós agradecemos. Amém.